Assista ao vídeo e venha aprender mais sobre fatos e curiosidades do mundo da neurodivergência. Essas são as definições, né? E existe muito diagnóstico errado justamente por conta de algumas sobreposições de algumas características. E aí existem grandes problemas para os indivíduos que têm dupla excepcionalidade, porque eles têm uma carga, uma pressão muito intensa em cima deles. Imagina você aí, você tem um raciocínio verbal extremamente alto, uma memória extremamente forte, extremamente eficaz. Você lembra de detalhes de coisas que aconteceram há 10 anos, né, de coisas que você ouviu na aula, você nunca anota as coisas e você lembra, mas você tem uma dificuldade extrema em matemática, por exemplo, ou você tem uma dificuldade absurda em monitorar o seu próprio comportamento e se organizar. Então você não consegue de maneira nenhuma usar um Google Agenda da vida ou alguma coisa desse tipo, ou você tem sérios problemas de procrastinação e de controle inibitório, né? Você fica a madrugada toda jogando algum jogo e não consegue parar, não consegue se inibir. Então tem essa dificuldade de frear, né? de ativar o comportamento de não, eu não vou fazer isso mais agora, chega. Então, essa dificuldade de funções executivas, né? Funções executivas são essas funções que planejam, que freiam, né? Que entendem a longo prazo. Então, tem muita dificuldade nessas pessoas que têm dupla excepcionalidade, porque a sociedade, os pais, a escola, muitas vezes enxerga só aquilo que desponta lá em cima, por exemplo, a grande memória desse sujeito ou a grande capacidade de raciocínio que ele tem. Então, todas as dificuldades de organizar comportamento, de planejar, de funções executivas, né, de se organizar, entregar coisas no prazo, por exemplo, ou ter foco, né, conseguir escolher uma carreira, escolher uma profissão, escolher um assunto que ele gosta de estudar e isolar todas as outras coisas, todas essas dificuldades muitas vezes não são vistas. Então, esses indivíduos eles sofrem uma pressão absurda, porque diferente de um indivíduo com altas habilidades e superdotação sem um TDA, esse indivíduo que tem o TDA junto, ele tem esses problemas, essas dificuldades de comportamento, de manutenção do próprio comportamento ou de controle da atenção, ou até mesmo dificuldades de aprendizagem em algumas áreas específicas, só que quase ninguém vai notar isso além desse indivíduo. Então ele próprio vai ficar numa espécie de contradição, porque ao mesmo tempo ele percebe a capacidade dele em algumas áreas e também percebe a extrema dificuldade que ele tem em outras áreas. E às vezes essa dificuldade que ele tem em algumas áreas é tão extrema que chega a ser maior do que um indivíduo, por exemplo, com uma inteligência média. Então você pega uma pessoa, por exemplo, com QI extremamente alto, que tem um raciocínio matemático extremamente baixo, muito mais baixo do que a média da população. Então esse é um negócio extremamente contraintuitivo, extremamente difícil de você capturar, enxergar, ver. Então muitas vezes essas pessoas sofrem uma pressão extrema, primeiramente de si e, segundo, uma pressão muito grande dos pais ou da sociedade ou da escola, porque essas pessoas elas julgam o comportamento desse indivíduo a partir daqueles padrões que elas enxergam aquelas capacidades dele. Então você enxerga ali a boa memória desse indivíduo, você enxerga ali o bom raciocínio desse indivíduo, você enxerga quão bem ele escreve, por exemplo, e você fica cobrando dele que ele também vá bem em matemática, você fica cobrando dele também que ele seja organizado, que ele seja disciplinado. E as pessoas que têm um alto QI já têm um problema, né? Existem vários estudos correlacionando o alto QI com problemas de conscienciosidade, né? Com problemas de planejamento, organização e diligência. Então essas pessoas já têm um cérebro mais bagunçado, mais desorganizado, mais caótico, né? Mais acelerado, elas já têm um problema nisso. Então se você tem um TDAH junto, né? Os sintomas do TDAH, seja no indivíduo que tem uma alta habilidade, um alto potencial cognitivo ou não, eles são basicamente os mesmos. Tem vários estudos aqui que eu vou colocar na descrição depois que apontam que os sintomas do TDAH em indivíduos com inteligência média, né? Indivíduos com inteligência média e indivíduos com inteligência altíssima com TDAH, os sintomas do TDAH vão ser os mesmos, vão se manifestar da mesma forma. Só que a pessoa que tem uma alta inteligência muitas vezes
cria estratégias compensatórias, né, creative compensations, como alguns pesquisadores colocam, que mascaram bastante os sintomas do TDAH. Elas dão algum jeito ali com a inteligência e a fluidez de raciocínio e a rapidez de resolver alguns problemas que são apresentados para elas e podem mascarar, então, o TDA. Então, existe muita sobreposição de características e uma delas também é essa dificuldade das pessoas que têm um alto QI, uma alta inteligência, uma alta criatividade, de isolar estímulos irrelevantes e conseguir fazer uma inibição desses estímulos para focar aquilo que é relevante. A gente chama isso de baixa inibição latente. A baixa inibição latente é uma incapacidade de filtrar estímulos irrelevantes e de separar esses estímulos dos estímulos relevantes, baseado na tua história, baseado naquilo que você precisa fazer, baseado naquilo que o contexto exige. Os indivíduos altamente inteligentes vão ter uma baixa inibição latente. Então, isso significa que eles vão associar muito mais coisa. Eles vão ter um repertório interno de associações muito maior. Então, eles vão associar mais semanticamente, por exemplo, as palavras, vão ter uma associação menos comum de palavras, né? De quando vem ideias, ou eles vão conectar ideias de uma forma mais rápida, e isso pode ser entendido, encarado, visto erroneamente como déficit de atenção, problema atencional. E não é um problema de filtro, né? É um problema de filtro de percepções. Então, entra mais percepções, elas são não ignoradas como deveriam, ou os próprios pensamentos da pessoa, ela tem ideias e ela não consegue ignorar essas ideias, porque ela precisa fazer eu preciso fazer aqui um vídeo, só que surgiu uma ideia na minha cabeça de alguma coisa que eu não fiz ainda, ou eu vi aqui no meu quadro aqui do lado alguma ideia que eu anotei e comecei a pensar nessa ideia. Então, esse pensamento arborizado, que a gente chama, né, que as pessoas que têm altas habilidades de superdotação têm, às vezes se deve ao fato justamente dessa incapacidade de inibição latente. Então, assim, antes de surgir para a consciência, para a percepção, né, teria que ser inibido aquele estímulo, mas não foi. Então, ele entrou para o campo de trabalho, para a área de trabalho da mente, digamos assim, e a pessoa tem dificuldade, então, de lidar com isso. E isso pode ser muito confundido com transtorno de déficit de atenção, mas são coisas diferentes. Então, essa é uma das características, por exemplo, que é semelhante e que você pode perceber. Além disso, existem algumas semelhanças, por exemplo, na maturação do cérebro desses indivíduos, né? O cérebro de uma pessoa com TDAH e o cérebro de uma pessoa com altas habilidades e superdotação, eles têm uma maturação lenta do córtex pré-frontal. Então, essa maturação lenta é responsável muitas vezes por um traço de criatividade maior. Então, muitas vezes essas pessoas vão ter um traço de criatividade acentuado, ambas as pessoas, a pessoa com TDAH e a pessoa com dupla excepcionalidade e a pessoa com superdotação também sem TDAH. Essas três condições vão ter um traço de criatividade bastante frequente. Raramente você vai ver um indivíduo extremamente inteligente, extremamente criativo, né? Essas coisas costumam andar muito juntas. Mas o TDA também, tem muitos estudos encontrando muitos traços de criatividade em pessoas que têm o TDA. E alguns pesquisadores apontam que a causa disso é o desenvolvimento lento do córtex pré-frontal. Então, ele desenvolve de uma maneira lenta e isso possibilita aí, de alguma forma, a geração de uma criatividade maior. Tem algumas diferenças, então. O cérebro de uma pessoa com TDAH tem algumas regiões menores. Então, se você olhar o cérebro das pessoas com TDAH e o cérebro das pessoas com superdotação, com altas habilidades, que não têm o TDAH, você vai ver diferenças. Em geral, o cérebro de pessoas com altas habilidades tem mais conexões entre as áreas, né? A substância branca, que é subcortical, que conecta as áreas cinzas, que é a área dendrítica, né? Que é a área cortical, ela é uma substância branca que é maior, né? O axônio, ele tem um diâmetro maior, mais mielinizado e muitas vezes com mais conexões. O cérebro dessa pessoa é maior, a massa cinzenta é um volume mais denso, a massa branca tem um volume mais denso e tem várias regiões que são mais hiperconectadas. E o cérebro da pessoa com TDA, por exemplo, ele tem algumas diminuições de tamanho em algumas áreas. O giro cingulado posterior direito, por exemplo, tem uma diminuição. Muitos pesquisadores apontam uma diminuição no volume de massa cinzenta no córtex pré-frontal. Diminuições no lobo temporal também, nos dois lados, seria responsável por regulação emocional e por
ativar funções de memória. Esse baixo volume no giro cingulado posterior direito estaria mais relacionado então com o controle executivo, com a inibição motora, com a formulação de alvos, né, para comportamento, para atenção, e com o comportamento baseado em recompensa. Muitas vezes vai ter uma redução do corpo caloso também, que é aquela estrutura que fica no meio dos dois hemisférios que transmite informações. A pessoa que tem altas habilidades de superdotação muitas vezes vai ter esse corpo caloso maior, então vai ter uma taxa de transmissão mais alta entre os hemisférios. E a pessoa que tem TDAH também vai ter reduções no lobo parietal posterior. Só para citar alguns exemplos, porque tem vários. Se você procurar artigos sobre a neurobiologia do TDAH, você vai ver alterações em diversas áreas, né? Alterações na amígdala, alterações no córtex pré-frontal, enfim, tem várias áreas. De modo geral, vou colocar um artigo aqui que cita várias e várias áreas do cérebro que tem uma diminuição de volume. E o cérebro de uma pessoa com altas habilidades, superdotação, tem em várias áreas um aumento de volume. Estudos aqui também que eu vou colocar aqui, que apontam 28 regiões cerebrais com volume aumentado em indivíduos com alta inteligência. Tem a teoria do Heyer e do Jung, que diz, por exemplo, que o lobo parietal aqui e o córtex pré-frontal desses indivíduos com alta inteligência têm uma conexão muito mais forte. Então tem várias diferenças que você consegue ver de forma morfológica. Só que isso é muito fácil de ver quando você pega o TDAH isolado e a superdotação, altas habilidades, isolada. O problema é quando essas duas coisas se juntam. As pessoas com superdotação, altas habilidades, muitas vezes vão ficar desatentas, desinteressadas, desengajadas, procrastinadoras na escola, porque existe uma falta de estímulo, uma falta de desafio. Elas pegam tudo o que precisa pegar com muita rapidez, entendem tudo o que precisa entender com muita rapidez e ficam entediadas, ficam sem fazer nada. Então é como se fosse uma pessoa que fica com fome e não tem comida, então ela fica irritada. Então ela fica inquieta, ela fica irritada, ansiosa, porque o organismo dela quer alguma coisa e não está sendo saciado. Muitas vezes o indivíduo que tem TDAH isolado, por exemplo, pode ficar irritado, pode ficar entediado, mas porque ele não entende, porque ele não consegue manejar a atenção, ele não consegue permanecer até o final, né? Não consegue seguir as instruções, seguir um manual, seguir um passo a passo. Essa característica, inclusive, é presente nos indivíduos que têm uma alta inteligência e sintomas de TDA. Eles têm dificuldade de fazer esse passo a passo, de seguir manuais, de seguir protocolos. Então, muitas vezes vão ser indivíduos que vão tentar fazer sempre da forma que eles inventam fazer na hora, né? Então, vão instalar uma TV, Eu lembro de uma vez que eu peguei uma máquina de lavar para instalar e tinha um detalhe muito importante. Tinha que tirar alguns pinos ali, porque senão a máquina podia pifar. Aquele pino ele era importante tirar porque ele tinha ali uma dinâmica de calibração da máquina. E imagina, se eu não leio o manual e ligo, eu posso estragar o equipamento logo depois de comprar. Então esses indivíduos eles sofrem muito com isso, os indivíduos que têm TDAH e que têm dupla excepcionalidade, porque eles querem fazer as coisas muito rápido, eles não têm paciência de ficar lendo manuais, de ficar lendo protocolos. Por exemplo, vai ver um vídeo no YouTube, um tutorial, vai ver o vídeo em 2x e ainda vai ficar pulando, querer ir para o lugar, direto o lugar que ele quer. Ele preferia muitas vezes que fosse uma foto, né, com os passos que ele tem que seguir. Então, muitas vezes eu preferi falar com o ChatGPT ali, ChatGPT, me dá a coordenada para fazer tal coisa, porque aí você vem, passo 1, 2, 3, 4, e aí você vai lá e tenta fazer, tenta e não consegue. Então, muitas vezes os indivíduos com TDA ou com dupla excepcionalidade vão preferir ficar tentando e errando e se frustrando do que seguir aquele passo a passo que muitas vezes para ele é uma tortura. A pessoa que tem altas habilidades de superdotação sem o TDA, muitas vezes não vai ter tanta dificuldade de fazer isso. Ela vai sim ter uma certa autonomia, um senso de autonomia muito forte. Em geral, esses indivíduos eles não gostam mesmo de seguir protocolos, eles são muito autodidatas. Então, geralmente são pessoas que na faculdade, por exemplo, ficam muito angustiadas com o ritmo lento dos professores, das matérias, enfim, e acabam estudando muito de forma autodidata. Então, as três condições apresentam essa formulação aí de comportamento, por exemplo, autodidata, né? Mas o superdotado, a pessoa com altas habilidades, é muito mais por uma coisa que ele escolhe. Ele acha que é melhor fazer daquele jeito porque ele aprende mais rápido, ele aprende melhor e ele fica um pouco ansioso com a lentidão das coisas. Não é porque ele não consegue, né? Se ele decidir e perceber que aquela é a forma mais apropriada de fazer aquilo, que aquilo é a forma mais
correta e mais segura, ele pode mobilizar o seu próprio comportamento e suas motivações e suas emoções para fazer isso. Já a pessoa com TDA ou com dupla excepcionalidade vai ter mais dificuldade de mobilizar o comportamento para seguir esses protocolos, então tem dificuldade de seguir esses parâmetros. A pessoa que tem altas habilidades de superdotação sem o TDA tem uma velocidade de processamento maior, um controle executivo maior, então, e tem as funções executivas mais preservadas. São pessoas que se dão bem, por exemplo, em testes cognitivos, psicométricos que medem o tempo. Já as pessoas com dupla excepcionalidade performam pior em testes e tarefas que têm um tempo cronometrado. Então, são pessoas que, nos testes padronizados de inteligência, um neuropsicólogo vai aplicar aí baterias de testes para fazer a identificação se você tem TDA, se você tem superdotação, se você tem altas habilidades. Ele vai ver que as tuas performances de velocidade de processamento, quando você tem dupla excepcionalidade, vão ser performances piores. A tua memória de trabalho vai ser menor também e o teu controle de impulsos vai ser um controle de impulsos menor. Mas muitas vezes o raciocínio verbal vai estar preservado e o raciocínio geral vai estar preservado no sentido de que essa pessoa vai conseguir fazer raciocínios complexos e aí, justamente, fica aquela coisa. Você vê que o indivíduo raciocina muito bem, que ele pensa muito bem, que ele concatena muito bem, só que você não vê as dificuldades que ele tem em organizar o próprio comportamento. Então, uma das coisas que as pessoas com dupla excepcionalidade falam é o seguinte: eu entrego as coisas, eu consigo entregar, mas o custo disso é gigantesco. As pessoas não entendem, não sabem o que eu estou passando para conseguir entregar isso. As pessoas não conseguem entender o quão difícil para mim é fazer essa coisa simples. Comentário que eu às vezes escuto dessas pessoas que têm esse perfil mais da dupla excepcionalidade do TDA com superdotação. Eu não consigo fazer essas coisas que parecem simples, não consigo entender como é tão simples para os outros e não é simples para mim. É tão difícil para mim fazer isso. As pessoas que têm superdotação, altas habilidades, não vão ter tanta dificuldade. As coisas simples, monótonas, chatas, não desafiadoras, sempre vão ter um pouquinho de dificuldade para esse perfil, mas é devido a essa coisa do engajamento, da motivação, que não vai instigar a performance deles, não vai fazer com que as sobrecitabilidades deles, cognitiva, imaginativa, intelectual, sensorial, seja ativada. Então é como se fosse um cérebro que está sendo subutilizado. E quando você fica subutilizado em uma função, um trabalho, você fica meio desmotivado. Essas pessoas com dupla excepcionalidade costumam falar que é quase que impossível fazer essas coisas mais simples. Então elas realmente têm uma dificuldade muito grande em seguir esses protocolos e uma dificuldade muito grande em se mobilizar, às vezes, para tarefas muito simples. Eu entendo tudo que o professor de filosofia fala, entendo tudo que aquele livro complexo ali de matemática teórica, física teórica diz, mas eu não consigo me organizar para lavar a louça todo dia. Não consigo me organizar para fazer a mesma tarefa todo dia, fazer o almoço todo dia no mesmo horário, enfim, coisas desse tipo. Então, esses indivíduos que têm a alta inteligência sem o TDA, eles têm uma capacidade de controle comportamental e cognitivo bem maior do que o indivíduo com dupla excepcionalidade. Se você curte o conteúdo, não esquece de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Vamos crescer juntos nessa jornada.